Olá! Olá, pessoal! Chegando. Será maravilhoso hoje. Oi, Claudinha, tudo bem? Olá, pessoal. 2 minutinhos aí, porque fui entrar no aplicativo. Cadê o ao vivo? Atualizei ele agora de manhã. Me sumiram com o ao vivo. Tive que fechar o aplicativo. Foi maravilhoso. Já começamos resolvendo problema. Olha que maravilha. Isso aí, vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. Vamos fixar. Arruma seu comentário, meu amor, ali, ó. Essencial nos dias de hoje com a Alvina Boldori. Arruma ali pra mim, por favor, que daí eu vou fixar. Oi, Jenny, tudo bem? Isso aí, pessoal. Hoje, nada como um dia lindo, as misericórdias de Deus se renovam. A gente sente que a nossa força vai brotando dia a dia. Aqui, quando encerra o dia, a gente fala entre nós aqui na família. Um dia a menos. Vencemos mais um dia, né? Estamos chegando, a gente está se aproximando da reta. Olha que maravilhoso. Vamos lá, vou chamar a Alvina aqui. Uhul! Oi! Dia! Bom dia, Alvina, tudo bem? Bem, querida, como é que você tá? Tudo bem, a Dani acabou de entrar também. Obrigada, Alvina, convite, me sinto muito honrada. imagina, é um prazer, uma honra é minha. Nossa ponte, né, que foi o César. Top, ele foi top demais. É, que legal, prazer falar com você, te conhecer. Conta um pouquinho pra mim Prazer é como que meu. tá. Você tá em São Paulo, né? Você é daqui, mas você tá em São Paulo. Tô. Depois da revolução do método IP na minha vida, eu mudei até de cidade. Pois é. Todo Conta mundo pra fala mim. assim, ah, você largou tudo para ir para trabalhar em São Paulo, na plataforma. Eu falo, calma, não é bem assim. Eu já estava 1 ano me organizando para ir embora para morar nos Estados Unidos, que era o sonho do meu marido. Só que eu já estava Ah, com tudo organizado. Então, tipo assim, quando a gente veio para São Paulo, a gente só mudou a rota, mas a gente já estava já decidindo sair de Curitiba mesmo. na verdade, estava nos planos de Deus, né? É, a gente só ajustou a rota. Só ajustou a rota, com certeza. Eu creio muito nisso, porque só um pouquinho que eu vou fechar a porta aqui para não chegar o barulho. Com Porque assim, vontade. os nossos planos nessa época agora foram frustrados, mas os planos de Deus sobre nós não serão, né? Isso é a certeza que a gente tem. Tô conseguindo ver um lado positivo dessa crise, sabia? Eu cresço demais em crises. Os momentos que eu mais cresço são os momentos de crise. E eu tô analisando isso que está acontecendo no mundo inteiro. E assim, o meu coração, sinceramente, se alegra de ver famílias unidas, de ver pais Sim, brincando com filhos, de ver a indústria da pornografia tendo uma queda gigantesca, porque os maridos vão ter que ficar em casa, de nossa, é ver verdade. de ver abortos que seriam feitos hoje, Jana, eles não vão poder ser feitos. Olha, eu chego a me arrepiar. Glória a Deus. Meu Olha, coração se alegra. Meu coração que se lindo. alegra de ver aquilo que tipo assim, que poderia ser tudo para ser uma coisa muito ruim. A gente consegue olhar o lado de bênção nisso, a gente consegue ver o lado de esperança nisso, a gente consegue ver a mão de Deus transformando em bênção aquilo que poderia ser só maldição, né? Com certeza. Me Eu lembra nunca vi. José, me lembra Nossa, olha aí que José. lindo. Você sabe, Albina, a gente, só para o pessoal entender que a gente não combinou, tá? A gente Nada, não nada, combinou nada. nada. Então, a gente vai deixar Deus fluir aqui. E, na Demais, verdade, né? eu tenho meditado há uma semana sobre José, Ai, eu né? amo esse cara, Sobre ele fala muito é, comigo. a história toda, né? O que conta. Eu não tinha É. parado para pensar nessa questão
Eu tinha pensado na união, sabe? Mas tudo isso que você falou me chamou a atenção. Não, meu coração se enche, sabe, Jana? Meu coração se enche de alegria. Eu sou uma pessoa que a vida me ensinou através de duras penas. Então, meu marido fala assim, Alvina, você ri de tudo. Meu marido passou por um processo de câncer durante 1 ano. E esse 1 ano eu dei graças a Deus, assim, ó, eu glorificava a Deus. Eu falava, não é para morte, é para vida. Então, eu consigo, assim, eu tenho isso em mim, que a vida me ensinou através das duras penas, a olhar sempre um lado positivo de todas as coisas. E José fala isso, né, Jana? Com certeza. Tamo juntas, sou igual. Eu sou, assim, uma pessoa... Eu fui transformada pela dor. Você sabe que hoje pela manhã eu tenho um conteúdo que eu disponibilizo no Telegram. E hoje de manhã na devocional, o Espírito Santo me levou a ouvir, a Dani que está aqui vai entender o que eu estou falando, um áudio chamado Tesouro na Dor, há um tesouro na dor, que é uma reflexão que eu fiz sobre isso. E como eu fui ministrada, ainda falei para o César, meu Deus, como a dor, por isso que eu gosto tanto do Eu Amo Problema, do Paulo aqui, né? Por quê? Porque a gente tem uma oportunidade de crescimento maravilhoso quando a gente atinge a maturidade, né? Quando a gente chega diante de Deus e pergunta por que aquilo está acontecendo, no sentido de para quê? O que a gente tem que mudar, o que a gente tem que ver? Perguntaram aqui se a gente está pronta para pergunta. Sobe as perguntas aí que a gente vai respondendo. Top! Lembra de José, Jana? José, tipo assim, ele falou assim, aquilo que intentaram para o meu mal, Deus transformou em bênção. Jana, pensa qual o nível de prostituição hoje que não está mais acontecendo no mundo? Qual o nível de coisas ruins que hoje caíram, assim, ó... drasticamente, né? Há 2 anos e meio, Alvina, quando eu fui a primeira vez dar o meu testemunho e o Senhor me levou o texto de José e eu falei, pai, José não, José sofreu tanto, né? Por quê? E eu pude entender que o que o Senhor queria me ensinar e me inspirar na história de José e tudo que eu passei, né? Então, uma coisa que a gente tem orado, e eu fiquei alerta, a gente trabalhando com mulheres, Alvina, a gente lida muito com a violência doméstica. Até eu vi uma psicóloga que eu sigo postando sobre a gente ficar atento sobre o número de violência crescendo, né? Mas como os filhos psicológica. E a violência psicológica. Sim, nesse tempo de reclusão. Então, como é importante a gente parar para ver o lado bom das coisas. Mas você sabe que só quem superou a dor, quem cresceu e amadureceu pela dor, consegue ver esse outro lado? Jana, você vai ficar doida agora. Olha o que Deus me mostra sempre. Olha o que Deus sempre me mostra. Eu falei, não, o Senhor é muito maluco, né? Ele me mostrou uma vez um precipício. Imagina 2 montanhas gigantescas, assim, duas rochas gigantescas, e era um precipício. Eu conseguia visualizar até as árvores, assim, que tinha nas encostas, assim, sabe? Os galhos, os arbustos, tudo. Daí ele falou assim pra mim, coloca o pé. Daí eu falei, o quê? Tipo assim... Como que eu vou colocar o pé? Não tem nada aqui para passar de uma montanha para outra. Daí ele falou assim, coloca o pé. Quando eu levantei o pé, ele colocou o primeiro tabuinha da ponte. Então, eu precisava fazer o movimento, Jana, de levantar o pé para ele me colocar o suporte, me pôr a base. Daí, cada pé que eu levantava, ele ia colocando a outra tabuinha, e a outra tabuinha, e a outra tabuinha. Daí ele falou assim, é assim que você vai andar comigo. Você vai levantar o pé e eu vou pôr o teu suporte. Caraca, eu falava, uau! Eu chegava a tremer, eu falava, ok, a vida é assim mesmo, Senhor. Eu vou viver esse desafio, vou viver... Então, assim, esses tempos de desafio são os tempos que a gente vai precisar daquela tabuinha, mas só vai vir a tabuinha depois que levantar o pé. Exatamente. A gente precisa ir. Eu falo muito isso para as meninas, sabe, Alvina? Que lá atrás, quando a gente começou todo o movimento, era o seguinte, sai da tua terra. A gente não sabia o que estava fazendo nem para onde estava indo. A gente só ia servindo, acolhendo as pessoas, né? As mulheres que chegavam até nós, querendo se separar, muitas tentaram suicídio, uma situação bem dramática.
E eu falava, aonde que o Senhor vai nos levar com tudo isso? Hoje nós sabemos o caminho que trilhamos, né? Então, o que eu posso começar já jogando aqui no nosso bate-papo, que é essencial nos dias de hoje, é a gente Qual é a nossa base? A gente ter uma conexão com Deus. Mas mais do que isso, saber quem a gente é em Deus. Eu tava respondendo hoje uma menina que eu mentorio. Ela falou assim: ah, meu marido não gosta de fazer amizades, né? Daí ela falou assim: qual é o bloqueio dele? Daí eu falei assim: ah, lá vai a lapada, né? É com ele mesmo. Porque quando você não gosta de fazer relacionamentos, você vai expor as tuas fragilidades e os teus pontos fortes. Quando você não consegue desenvolver amizades, ou você, ai, não quero, não sei o quê, é meio chatinho, meio enjoadinho para fazer amizade, não quer conectar com as pessoas, é porque você não consegue ficar nem com você mesmo. Sim! Então, tipo assim, eu falei, então agora? Nós, todo mundo recluso dentro de casa, você vai conhecer teus filhos, você vai conhecer teu marido, você vai conhecer teu cachorro melhor. Meu cachorro dorme o dia inteiro, eu nem sabia que o cachorro dormia o dia inteiro. Olha, mas eu vejo o seguinte, que o que a gente chama de não ser uma fraude, né? Nós temos uma aula que a gente aplica, que a gente fala muito sobre isso, o quanto a gente se depara que muitas vezes a gente está sendo essa fraude. A gente não quer se relacionar com o outro, mas isso está diretamente ligado à paternidade de Deus, né? Isso está diretamente ligado. A Jana vai ver minhas falhas? Nunca, nunca. Jana, você vai ver minhas falhas, você vai poder me avaliar. Daí, se você depende muito da opinião dos outros, você não consegue se relacionar, não é? Alvina, você sabe que eu era uma pessoa extremamente ligada, né? No exterior. Eu era uma fraude, vamos começar assim, né? Quem que não é? Sabe o que eu me toquei? Eu me toquei que tudo aconteceu, né, nesse momento de transformação, de saber quem eu sou em Deus, essa paternidade, essa identidade. Houve um transbordar. Eu gravei todo o conteúdo que nós vamos lançar agora do curso online com o meu dente quebrado. Eu não me toquei, porque eu quebrei o dente semana passada aqui na frente. E imagina, uma outra época, nem eu sairia na rua. Eu não sairia na rua, não ia querer que ninguém me visse. Não dá para perceber. Mas assim, isso era muito... Eu me apegava demais às coisas, porque eu tinha medo das pessoas me verem internamente, né? Os meus medos, as minhas inseguranças. Eu fui abusada na primeira infância. Enfim, todas as situações. Quem não foi? Pois né? É melhor perguntar isso. Então, isso, eu me toquei ontem, né? Até conversei com o César. Eu falei assim, caraca... Isso não me importa mais, o externo, né? É aquela coisa, aparecer, não estar tão bem. Isso mostra, Jana, isso mostra o quanto você se sente amada. Porque quando você é amada, você sabe que você é aceita pelo pai. Quando você é aceita pelo pai, não tô nem aí pro dente quebrado. Cola com Durepox, cola com qualquer coisa e não está nem aí. Por quê? Porque você sente amada. A aprovação que todo mundo precisa é só a aprovação do nosso pai. Quando você se sente isso, né? Você não tem... Essa é uma chave na vida das pessoas que elas precisam girar. Façam as perguntas aí. Quanto você... Nós vamos fazer pergunta para vocês. Vocês estão querendo fazer pergunta para nós? Nós vamos fazer para vocês. Quanto vocês se sentem amados de 0 a 10? Coloca aí. O quanto vocês se sentem amados de 0 a 10, de 0 a 9, 0 a 10, amados por Deus, tá? O quanto vocês se sentem amados por Deus de 0 a 10? Eu quero saber quanto que vocês vão falar para mim disso daí. Isso vai dizer muito a respeito de você. Se você se sente amado, você não liga para a opinião dos outros, você não se importa em se relacionar. Pelo contrário, você quer se relacionar com as pessoas, por quê? Porque você... Ai, agora ela vai uma. Ó, desceu o download aqui. Deus tem... Adoro! Deus tem multifaces. A gente fala assim que Deus é um Deus de multifaces. E eu só vou conseguir ver a multiface de Deus em você, Jana. Se você me mostrar uma multiface de Deus. Então, você é responsável por mostrar uma multiface de Deus. Então, eu estou esperando, a Alvina está esperando a conexão com a Jana para a Alvina entender um pouquinho mais de Deus.
para Alvina aprender um pouquinho mais de Deus. Então, eu preciso ver Deus em você. E quando você se sente amada por Deus, você consegue transbordar. Vai lá, continua. Transbordar. Por isso que a gente tenta manter muito claro essa reconecte, transborde e desfrute. Há um privilégio nisso, né? Quando a gente sente esse amor, quando a gente chega diante de Deus sabendo quem somos realmente e esse amor transborda através de nós, é aí que a gente restaura o nosso lar, é aí que a gente atinge as pessoas que estão à nossa volta. E como o mundo hoje mais que nunca, né, Alvina? Está precisando desse amor, dessa compaixão. Eu tô achando maravilhoso isso. Jana, você pira quantas pessoas que vão pregar o evangelho agora? Quantas pessoas que vão falar? Quantas pessoas vão falar do amor de Deus? Por quê? Porque eles não têm outro escape. Oi, travou. Peraí. Oi? Voltou? Voltou. Ah. Você Pode imagina falar. quantas pessoas vão buscar a Deus agora, nesse momento? Você pode imaginar? Tô Você pode imaginar isso, tô recebendo. Exatamente. As pessoas vão falar de Deus, porque Deus vai ser o nosso escape, vai ser nossa única esperança, vai ser o nosso único caminho. Depois que a gente sair dessa quarentena, esse Brasil vai explodir. Vai explodir. Deus vai ter um negócio assim, ó, que a gente vai conseguir ver Deus nas outras pessoas como a gente nunca viu no Brasil. Eu acho que essa é uma chave para o avivamento do Brasil, sabe? Assim, então, eu acredito que agora a gente vai realmente voltar para o Senhor e começar a entender as coisas, a falar aquilo que a gente tinha vergonha de falar, a expressar o que a gente tinha vergonha de expressar. Por quê? Porque nesse momento agora a gente vai voltar para o nosso interior, voltar para aquilo que a gente precisa de essencial e a gente vai viver Deus mesmo. A gente não vai ouvir mais falar de Deus, a gente vai ter que viver Deus. Porque você sabe, Alvina, todo mundo, eu percebi que as pessoas andavam anestesiadas nos dias de hoje. No ativismo, no trabalho, na busca pelo dinheiro. E, de repente, se depararam com a realidade da vida. Primeiro que a gente vai morrer, no sentido de carne mortal. Natural. Aí entra em choque com a fé. Peraí, eu creio em Deus, mas eu não quero morrer. Depois, porque os medos foram aflorados. Depois disso, a gente se depara que nada. Olha lá, eu tô com meu guarda-roupa cheio de roupa. Pra quê? Por que eu preciso tanta coisa? Eu tô confinada. A gente se resume a ter saúde, entende? Como as coisas ficam banais. Então, até a Isabela comentou aqui que é uma coisa que a gente fala muito dentro do essencial. Quando recebemos o essencial vindo do Pai, entendemos o que é essencial, passamos a transformar tudo à nossa volta. A gente é transformado para transformar. Então, é muito simples, esse né? transbordar de Deus, essa nova criatura que é Cristo em nós, realmente a gente consegue levar a todos. Então, sair do automático, sair dessa coisa do buscar, do preencher esse vazio, não adianta. Esse vazio existencial em nós só tem um tamanho. No coração do nosso Pai. Isso aí. Eu morei em Londres, eu morei na Europa 10 anos. Eu morava lá no ano de 2000 até 2011, mais ou menos. Jana, você não acredita, a gente não tem feriado, a gente não tem sábado, a gente não tem domingo. Então, isso, olha quanto tempo atrás, há 8 anos, 9 anos atrás, eu tô falando, da realidade que eu vivia na Europa. Você não se importava com ninguém, você ia pro teu trabalho, voltava. Tipo assim, eu dividia a casa com um monte de pessoas, digamos assim, às vezes a gente dividia a casa com 14 pessoas, né? E assim, a gente nem conhecia todo mundo, entrava e saía gente que a gente nem sabia quem era, e a gente vivia, tipo, numa casa, mas 14 pessoas de comunidade diferente, países diferentes, a gente nem se conhecia. Então, assim, minha mãe falou pra mim, minha mãe foi pro sítio da minha avó, ela falou assim, Alvina, foi preciso isso. Foi preciso a gente parar. Ninguém mais tem feriado, ninguém. Eu falei, meu Deus, minha mãe tá me falando uma coisa que eu vivia há 9 anos atrás. Sabe? Incrível, essa frenesia, esse automático que você falou, isso rouba completamente nosso viver. Sabe? Você está preocupado ou com o amanhã, ou você está preocupado com o teu abuso da tua infância. E hoje não
existe. Hoje você só come, dorme e trabalha. Come, dorme e trabalha. Ou Come, a gente... As pessoas vivem no passado em depressão ou no futuro em ansiedade, ouvindo agora, que a gente tem exercitado tanto a presença máxima, o estar, né, conectado ao Espírito de Deus, estar ouvindo o que nós temos que fazer, porque uma coisa é fazer o que eu quero fazer, outra é fazer o que precisa ser feito. Porque muitas vezes eu tenho me deparado com pessoas que chegam até mim, olham para mim e falam assim, hoje não olham, né? Hoje falam na ligação. Mas falam assim para mim, nossa, eu tô vendo resposta da minha oração. Agora segura aí o que Deus me mostrou. Vai parecer meio loucura, né? Fala. Mas é um download aí. Fala, manda aí. Depois de um mês ouvindo isso de mulheres, que elas paravam assustadas na minha frente, falavam assim, nossa, estou ouvindo, estou vendo a minha oração sendo atendida. Eu fui perguntar para Deus, né? Eu falei, poxa, Senhor, mas como assim? Porque eram pessoas que eu não tinha contato. E o Senhor me mostrou um lindo painel. Eu sou bem, tipo, o Fantástico Visual. Mundo de Bob. Muito. Sanguínea total, né? Então, aquele lindo painel, quando acende, o painel cheio de luz vermelha. Eram luzes, né? Quando acende uma luz verde, é como se ele falasse para o Espírito Santo, corre, fala para aquela pessoa atender quem eu estou ouvindo. Corre, ela está conectada. Então, o fato de estar atento, parar, desacelerar, ouvir o que Deus quer e não o que eu quero fazer, porque na maioria das vezes eu tive que ir contra a minha agenda, a minha vontade, o meu querer para atender essa pessoa. Isso é reposicionamento, é recalcular a rota, né? Que eu falo. Mas é olhar para a necessidade de quem o Senhor quer atender naquele momento. Pessoas desesperadas. Isso é tão fundamental, meu Deus do céu. Eu dificilmente falo do Pablo nas minhas lives. Assim, ó, hoje acho que vai ser a primeira vez. Meu coração, assim, chamava muita atenção ele, e eu gostava muito do que ele ensinava, porque ele vivia o princípio bíblico. Mas, assim, eu passei a admirar ele profundamente quando eu escutei uma coisa que meu marido me contou. Meu marido um dia chegou para ele e falou assim, Pablo, eu quero te agradecer, cara, por tudo que você tem feito por mim, por todas as oportunidades que eu tô tendo, eu quero honrar sua vida, e, sabe? Tipo assim, tava expressando mesmo, abrindo o coração pro Pablo. E daí meu marido falou assim para ele, Pablo, eu quero te agradecer por você ter dito sim ao seu chamado. Daí, olha o que ele respondeu. Isso aí me fez assim, cara, eu falei, eu já admirava ele, mas agora assim, agora é surreal. Ele falou assim, André, quem te falou que eu disse sim? Eu só obedeço. Ah! Fechou! Então, assim, ó... Olhem aí, meninas. Vocês que estão ouvindo, respondam aí, que elas me escutam falar. Meu Deus, fala assim... Quem é hoje que tá ouvindo a gente aí, dessas 19 pessoas na live que tá com a gente, que tem coragem de abandonar os desejos do teu coração para obedecer ao Senhor? Quem? É muito difícil dizer não para nós, que a gente fala sobre o morrer do eu, né? Matar e parar tudo que você está fazendo para ir atender quem precisa. E isso é obediência. Quando eu entendi que obedecer não é fazer o que eu quero, ou muitos falam assim, ah, eu estou fazendo o que o Senhor manda, mas na verdade tá cheio de desejos interiores, né? Tá cheio de vontades interiores. Ele assume um personagem que Deus falou que ele tem que ter, entende? Então, assim, quem que tá disposto a viver um personagem segundo o coração de Deus? Quem está disposto a viver um personagem de José? Quem que está disposto aí a mudar de rota e obedecer ao Senhor? Porque assim, que nem quando eu comecei falando, eu falei assim, o sonho do meu marido era morar nos Estados Unidos, eu estava indo para os Estados Unidos, eu estava procurando só os meus desejos, só as minhas vontades, né? Então, assim, hoje você consegue ver a grandeza de uma pessoa quando ela só obedece, né? Alvina, eu digo para você o seguinte, quando me foi convidado para fazer o meu primeiro testemunho, para eu entregar o meu primeiro testemunho, eu ofereci para Deus atender 100 mulheres no secreto. Eu nunca contei isso aqui, assim. Eu tentei fazer Estamos abrindo a caixinha aí, galera. Estamos abrindo as caixinhas pretas nossas hoje. Eu cheguei para Deus no meu quarto, numa tarde muito sofrida, e falei para Deus, Senhor, eu não posso falar que eu fui abusada. Eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não posso expor a minha família.
Eu tremia, eu passava mal. E o Senhor simplesmente pediu, faça o que precisa ser feito. Me obedeça. Na hora eu não entendi aquilo. E assim, eu passei muito mal. Eu fui entender um ano depois. Que à medida que eu me tornava vulnerável, à medida que eu ia expondo a minha dor, eu ia alcançando pessoas com a mesma dor. Como você falou, quem não foi abusado? Né? Como que eu consegui superar isso? Mas eu precisei dizer tanto não para... Olha, eu tô arrepiada aqui, ó. Como tanto não para mim, que as pessoas não fazem ideia. Eu tive que dizer tanto não para minha exposição. Aí depois veio para Curitiba, que é a minha cidade, porque primeiro eu fiz em Joinville. Aí eu falei, não, agora pegou pesado. Na minha cidade eu não vou me expor mesmo. Não vou falar nunca. Não, não. E ainda na área que eu trabalho, o evento foi com os profissionais que eu trabalho ali, né? E eu fiquei com muito em pânico. Quem viu a primeiro, quem esteve no primeiro, sabe muito bem que aquela pessoa não é a pessoa que eu sou hoje. Eu já fui transformada, né? Eu já fui transformada. Aquele medo não existe mais. Eu realmente me tornei uma pessoa destemida em Deus. Hoje, Alvina, eu acordo querendo fazer o que precisa ser feito. Obedecer. Mesmo que eu obedecer. Exatamente. Eu costumo dizer assim que as nossas cicatrizes precisam contar as histórias do céu. Ai, anotem isso aí, gente. Anotem isso. Anotem, que eu vou anotar. As nossas cicatrizes precisam contar a história do céu. Eu decidi, eu falei, Deus, eu tô cansada de contar testemunho de outras pessoas. Eu quero tocar o terror aqui. Eu quero fazer os treinos que tem que ser feito. Deus falou isso pra mim. As tuas cicatrizes vão falar os testemunhos do céu. A cicatriz do meu marido vai falar a grandeza do meu Deus, sabe? Então, assim, a gente precisa ter coragem, precisa querer obedecer, né? Precisa. Uma hora a gente se fala e eu te conto meu testemunho também, você vai chocar. Olha, pode ser, a gente vai ter uma live para amanhã, né? Porque não vai dar horário aí, ó. Você já pode contar amanhã. Então, o essencial nos dias de hoje é sim obedecer. Eu vejo que hoje não tem mais um caminho, não tem muito mais escolha. A gente ficar debatendo, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, não o que é a nossa vontade. Existe uma urgência no céu. Eu falo assim que Deus tem pressa, Deus está com uma urgência para que a gente desenvolva realmente aquilo que a gente nasceu para fazer. A gente veio para cá com né? Eu tô grávida agora, e eu falo, meu bebê, você vai... Ai, que lindo! Você vai cumprir o propósito do céu. Quando você estava lá no céu, você tinha um desígnio. E agora aqui eu vou te ajudar a você cumprir esse propósito do céu. Então, assim, né, você trabalha com mulheres, eu queria encorajar essas pessoas que estão assistindo a gente. Eu tenho um lema na minha vida que eu falo, eu sempre olho 3 pessoas acima de mim e eu sempre ajudo 3 pessoas abaixo de mim. Então, eu modelo, eu aprendo com 3 pessoas e eu ajudo 3 abaixo de mim, que estão um passo atrás de mim. Então, como você se levantou, Jana, para falar no coração de mulheres, para abrir os olhos dessas mulheres, eu queria encorajar essas pessoas que estão na live. A partir de hoje, comece a ajudar 3 pessoas na sua vida. Comece a levar uma palavra de esperança. Você sempre vai estar um passo à frente de alguém. Você sempre vai estar um passo à frente de alguém. Sim. Sempre. Daí você falou de depressão, que as pessoas estão em depressão ou estão lá na frente, no futuro, ansiosas, né? O que eu falo que é a depressão, Jana? Eu falo que a depressão é uma força externa maior que uma força interna. Daí eu sinto a depressão. Então, quem está em casa, quem está vendo a gente aí, vocês precisam ter essa energia que eu e a Jana começamos hoje a fazer essa live. Nós já estávamos pirada já. Então, assim, ó, vocês precisam ter essa energia, essa força interna superior para ela modificar a externa da vida de vocês, dos dias de vocês, para você ter força para fazer o que a Jana está fazendo, para subir num palco ou subir num lugar para falar de mulheres, falar das cicatrizes dela, falar daquilo que aconteceu com ela, para edificar as vidas. Eu acho assim que nós precisamos
ter uma consciência dessa urgência dos tempos do Senhor, né? O que mais que você quer falar Até de porque José? é Você ficou todo empolgada. dia, é todo dia que a gente precisa se alimentar. As pessoas acham que eu hoje hoje eu fui na igreja, agora nem tá indo, mas eu tô recebendo. A gente percebe, a gente trabalha muito, Alvina, corpo, alma e espírito. E se a gente não tiver esse tripé, então a gente trabalha muito jejum, alimentação saudável, a cura da alma, mas se a gente não tiver o pilar fundamental de todo dia, quando acordar, desligar o piloto automático e falar, peraí, Senhor, quem que eu tenho que servir hoje? E nós estamos falando aqui no contexto da casa, do trabalho, que agora a gente não sai mais, né? Mas até mesmo quem vai te ligar pedindo uma ajuda, um socorro. Eu acho que você pode hoje pedir, procurar, perguntar para aquela tia que você não fala faz tempo, para aquela amiga que você não vê ou tá chateada porque ela não te ligou. Vamos mandar uma tarefa hard aí para eles. Acabou. Sabe o que eu pensei? Eu pensei em a gente falar para escrever carta. Cara, a gente não sabe. Até o correio, né? Não, a gente não, mas escreve as cartas e depois, quando você for, você manda, só para ver. Jana, a gente não sabe o endereço de uma pessoa mais. É verdade, eu não sei mesmo. Não sabe, a gente não sabe, a gente não sabe o endereço das pessoas. Daí eu pensei assim, eu falei assim, eu vou lançar um desafio de você escrever 40 cartas nesses 40 dias. Depois você põe, mas digamos assim, vai que a gente cai uma bomba e nós morremos todo mundo. Pelo menos você deixou registrado. Você falou isso, um monte da galera aqui vai entrar em pânico já. Vai entrar em pânico, não fala em bomba, não fala em nada. Gente, na verdade, eu vejo muitos lados bons nesse vírus. Eu tenho pedido para Deus me mostrar todos os dias que gratidão é uma forma nova de ver as circunstâncias, né? O lado bom das circunstâncias. Então, como você falou, quantas coisas estão deixando de acontecer agora. Foi maravilhoso que você falou. O tempo de qualidade que as pessoas estão tendo. Desde a semana passada, Alvina, eu estou falando assim para as pessoas. Eu estava confinada e eu tive que sair e levar um remédio para uma pessoa. Na hora que eu saí, qual que é o externo? O medo, o terror, aquela paranoia, passa álcool em gel, você vai chegar no mercado, tal. Eu me senti metralhada por aquilo. E daí, na hora, eu falei para Deus assim, Senhor, eu preciso confiar. E entrei e fui fazer. Agora eu estou fazendo a minha parte. Eu estou em casa e eu fiz o que eu precisava fazer. Na hora que eu estava no caixa, Alvina, no caixa do supermercado, porque eu fui pro mercado, essa parte eu não contei. Já falando para Deus, quanto seria difícil passar 40 dias trancado em casa sem reclamar, porque o nosso propósito é não reclamar, né? Aí eu falei, Deus, tá difícil a situação, né? Trancafiada, nanana. Quando eu cheguei no caixa, Alvina, também tô contando isso aberto agora. O Espírito de Deus falou assim para mim, olha a sua volta. Eu vi senhorzinhos empacotando, o mercado lotado, um monte de meninas da idade do meu filho nos caixas trabalhando, gente com máscara, aquelas filas imensas, aquele terror. Na hora eu tive que segurar o choro, sabe? Por quê? Porque eu falei assim, quanto ingrata eu estava sendo. Era um privilégio poder ficar em casa. Era um privilégio estar resguardada. Aquelas pessoas, a mãe devia estar preocupada dela estar se expondo, aquele senhor que está correndo um risco porque é um grupo de risco. E eu saí dali e na mesma hora já mandei áudio para as meninas, já comecei a compartilhar o que Deus tinha falado comigo, falei nos stories. Não reclame. Aonde você tem que trabalhar, não reclame. Vá trabalhar, faça o que precisa ser feito. Se você está ficando em casa, tire o melhor, se relacione com o seu marido, busque o coração dele agora. Se você está com seu filho em casa com saúde, tenha um tempo de qualidade. O que mais as mulheres reclamam é não ter qualidade com os filhos. Tempo de qualidade. Esses dias atrás me fizeram uma pergunta lá naquelas perguntas dos stories, né? A pessoa escreveu assim, e se eu tiver problemas de saúde fisicamente, como é que eu vou ser feliz, né? Eu falei assim, ei, acorda, o corpo é uma casinha. Quem decide ser feliz é a pessoa que mora dentro da casinha. Né? Então, assim, eu acredito assim, que a gratidão, como você falou, ela tem que fazer parte do nosso estilo de vida de fé. Eu falo assim que a gente tem que viver um estilo de vida.
sabe? Um estilo de vida, a gente tem que começar a impregnar isso no nosso ser, um estilo de vida de fé. Como que é viver um estilo de vida de fé? É você, o que você falou ali, é você agora cuidar do corpo, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito. É você agora se preocupar com as outras 3 pessoas que estão próximas de você ou que estão longe de você. Então, assim, é você não reclamar, é você conseguir olhar as coisas pelo lado bom, que é o que a gente está fazendo hoje. Acho que essa live, assim, meu, é muito importante, porque as pessoas estão só falando coisas ruins, né? Meu, sabe, assim, o meu sonho, teve um momento de oração da minha vida que eu fui diante do Senhor e eu falei para ele que eu ia ter orfanatos, que eu ia ter casas para recuperação de ex-prostitutas, casas de recuperação de ex-drogados. Se eu tivesse uma casa dessa hoje... Só um pouquinho. Ele é muito, muito carinhoso. Daí, assim, eu falei assim, se eu tivesse já preparada com essas casas, hoje eu estaria acolhendo essas meninas que não estão trabalhando na prostituição. Porque elas devem estar desesperadas, porque elas não vão ter dinheiro. E eu poderia estar falando assim, ei, aqui ó, teu lugar tá aqui, tua casa de recuperação é essa, vem comigo, vem pro meu lugar, vem pro meu prédio. Cara, eu precisava estar pronta para uma cara de quarentena dessa. Sabe? Então, tipo assim, o que eu deixei de fazer que eu não tô pronta? O que eu deixei de fazer? José? Você sabe o que nós temos trabalhado? Sabe o que nós temos trabalhado? O arrependimento, Alvina. Arrependimento. É tempo da gente se arrepender, mudar de entender o que pelo nosso egoísmo nós deixamos de fazer. Pelo egoísmo nós deixamos de fazer o que precisava ser feito. E nós fizemos um momento com a gente, com a agenda, com as coisas. A semana passada, na quinta-feira, nós fizemos uma reunião familiar, eu, meu marido e meu filho, e foi um tempo de arrependimento. Nós pedimos perdão para Deus. Em que sentido? Nós não fizemos como José. Nós não guardamos no celeiro 7 anos para hoje estar levando. Como eu falo para as meninas, agora vai ser a hora de, se eu tenho 1 quilo de arroz, dividir com você que está faltando. Então nós não vamos ter eu 1 quilo e você nada. Eu vou ter meio e você meio. Entendeu? Nós vamos ter realmente que exercitar aquilo que a gente vem falando há tanto tempo. A igreja de Atos, né? Aquilo onde não falta nada. E eu vejo muito claramente, a Fábio está falando aqui, o Espírito clama por arrependimento. É a hora de agora a gente ajudar a galera que não está sabendo o que fazer da vida. E que literalmente não vai conseguir sobreviver nesse sentido da escassez depois. Porque não adianta a gente tampar os olhos. A gente precisa já criar ações e pensar no que a gente vai fazer para ser suporte. Suporte para essas pessoas que estão desesperadas. Exatamente. É a oportunidade de tirar uma prostituta da prostituição. Nossa, agora é na hora. Tipo assim, não vou ter renda, tenho que sustentar minha família, né? Que é isso que ela sempre fala. Não vou ter renda. Eu falar, então agora vem aqui que eu vou te ensinar umas coisas. Vem aqui que eu vou te ensinar a ser dona de casa. Vem aqui que eu vou te ensinar um tricô, um crochê, uma costura, um negócio, sabe? Meu, por que eu não escutei? E assim, ó, todo mundo estava em volta do próprio umbigo. Todo mundo pensando, mas eu tenho que fazer, e eu vejo isso no casamento. Mas e se eu não for amada? O meu marido não faz o que eu quero. Aí, agora não é mais isso. A gente tem que se voltar para o outro, sair do umbigo da gente. Né? Só há sentido na vida, no outro. Eu falo isso o tempo todo, Alvina. Quando a gente decide servir e ser útil, é que a gente encontra o verdadeiro sentido da vida. Não tem outra forma. Amanhã eu conto pra você o que Deus pediu pra mim como única coisa na minha vida. Não tinha nada a ver comigo. Nada, não tinha nada a ver comigo. Geralmente, o nosso propósito, o nosso desígnio nessa terra não tem nada a ver com a gente. Nada, nada. Vai ter nunca nada a ver com a gente. Vai ser sempre a ver com a outra pessoa, com o outro, com aquele que a gente precisa estender a mão, com aquele, né? Você já vem fazendo isso, você já vem ajudando essas mulheres, né? Quantas mulheres hoje vão conseguir superar superar essa crise porque você ensinou, porque você se dispôs, porque você se doou, né? Você é um exemplo disso para nós hoje.
Você, tipo assim, você ouviu, você estava atenta à voz de Deus e você começou a amontoar nos seus celeiros o que precisava para esse tempo de hoje, né? Mas você sabe, Alvina, que quando as pessoas falam para mim, as meninas sabem disso que eu compartilho com elas. Ai, que lindo você, como o André falou pro Pablo, é a mesma coisa. Em todo tempo eu sou muito transparente. A gente ia gravar o online em abril. Eu tinha conversado com o videomaker, a gente ia ter um tempo de preparo, eu contei isso ontem. E quando elas decidiram antecipar e o César conversou comigo, as pessoas estão precisando, a gente vai lançar mão, eu fiz contrariada, eu obedeci. Eu resolvi obedecer e eu estou obedecendo. E eu percebi esse movimento de, ok, Senhor, nós vamos a fazer. Eu lanço um desafio para você hoje que está aí em casa, que está aí, né, no teu cantinho, na tua quarentena. Em vez de parar e se preocupar que você não está doente, como vai ser o seu amanhã. Gente, a gente está no mesmo barco. Se você vai ter provisão ou não, acione 3 pessoas, não fique apegado a 3. Pega a tua lista. Se desapega daquela amiga que não ligou para você, se desapega daquele amigo que não fala com você, não é tempo de mágoa, não é tempo de rancor. Manda uma mensagem, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui, seja para um ombro, seja para conversar, seja para fazer uma oração. Se disponha, você vai ver que no final do dia você vai ser outra pessoa. Você vai ser uma daquelas multifaces do nosso Deus, do nosso Pai, que a gente falou no começo. Jana, eu quero perguntar para você uma coisa. Qual foi a coisa mais difícil que você teve que enfrentar quando você decidiu obedecer? Os meus medos. O principal foi de me expor. Eu costumo dizer que o seu medo está diretamente relacionado ao seu propósito. Porque o meu medo de me expor me travava de ser quem eu deveria ser em Deus. Então eu tinha tanto medo de me expor, das pessoas descobrirem quem eu era, de deixar de ser uma fraude, que eu não conseguia falar. Então eu falava assim, não, peraí, fulano tá falando do testemunho dele, vai lá ver. E o Senhor falava para mim, fale o que eu fiz na sua vida, fale a restauração na sua casa que eu fiz, mas eu simplesmente paralisava pelo medo. Eu precisei pôr o pé no abismo. Eu precisei, tô arrepiada de falar e eu não quero chorar, porque as meninas sabem. É o que você falou, né? O Espírito Santo vai tomando conta. Não, o negócio aqui é doido. Eu precisei obedecer, porque eu não quis dizer sim. O meu marido sabe, porque em todo momento, que se não fosse ele, eu não teria avançado. Ele é o meu tesouro. E ele falava assim para mim, amor, eu tô com você. Como que eu superei esse medo? Indo. O caminho se faz ao caminhar, enfrentando diante de Deus. Ele foi me dando força, porque se você fica esperando algo acontecer e esse medo sumir de você, não. É na fé, é na força, é no dia, um dia de cada vez. Exatamente. Uma coisa assim que é uma chave muito grande para enfrentar esses medos aí, Jana, que eu descobri, foi a gratidão. Que a gente já falou hoje. Gratidão. Você viver contente, você viver em contentamento, você muda o que é interno primeiro, e daí você tem força para mudar o que é externo. Então, assim, você falou assim que a gente precisa, você precisa estar conectado para ouvir o Senhor. E esse canal limpo de ouvir o Senhor vai te impulsionar para você viver uma vida grata, para você ver você ver e viver igual o José que a gente falou. O José estava no fundo do poço, foi vendido, foi arrebentado, só que os irmãos dele eram o quê? Eram só a ponte para ele chegar onde o Senhor ia mandar ele, né? Então, tipo assim, hoje, esses medos que você pode estar vivendo, que você pode estar enfrentando, que você tem para você não conseguir chegar nesse lugar ainda, eles são só pontes, são só degraus. Eu falo assim, cada degrau que você sobe, né? Outro dia até comentei, eu falei assim, se você tá no fundo do poço, pega essas coisinhas que você tem aqui chamado de unha e começa a arrancar as terras das paredes, que você vai começar a subir em cima dessa terra e você vai sair desse poço. Então, tipo assim, começa a arrancar de dentro de você as coisas para virem para fora. As coisas não estão fora, o que você precisa não está fora, o que você precisa está dentro de você. Talvez sim, você vai precisar de uma pessoa igual a Jana, que vai te impulsionar, que vai te mostrar o caminho, que você vai chegar mais rápido.
Então, você precisa também Com ser uma certeza. pessoa na vida dessa pessoa na vida de outra, né? Você também, eu lembro que eu falei, a gente está sempre um passo à frente de uma outra pessoa. Então, você também precisa ser essa pessoa que encoraja a outra, né? A exemplo da Jana, que é para tantas outras mulheres aí. E isso está dentro de vocês. Quando vocês virarem a chave da gratidão, gratidão por uma casa, gratidão por um marido, gratidão por um cachorro. Gente, eu não queria ter cachorro de jeito nenhum. Nem eu, nem eu. Quando esse André me fez a gente ter esse cachorro. Não, ele jogou o jogo pesado, ele fez jogo baixo mesmo. Ele falou assim, eu quero uma prova de amor. Daí eu, para com isso, eu te amo, você já sabe. Não, eu quero uma prova de amor. Eu falei, para com isso. Não, eu quero um cachorro, por causa que o cachorro vai ser a prova de amor. Eu falei, não acredito. Então, assim, sabe? Daí eu depois que esse cachorro chegou na minha casa, cara, eu vi o André disciplinar ele, deixar ele de castigo, e ele voltar com o rabinho balançando de novo. Eu falei, tem uma coisa errada com esse cachorro, ele não é normal. Eu falava, esse cachorro não é normal. Daí o André disciplinava ele de novo, deixava ele de castigo e ele voltava de novo com o rabinho assim. Eu ainda falo assim, eu vou pôr alguma coisa que gerador de energia nesse rabo, porque esse rabo fica só assim. E daí eu entendi o que é o amor incondicional através desse cachorro. Digo mesmo assim, você. Gente, Leopoldo me ensina todos os dias. Gente, a vida é tão simples assim, que a gente pode aprender com um cachorro, sabe? Então, tipo assim, é muito simples a gente viver, sabe? E a gente quer complicar, a gente quer fazer os negócios ficar tudo ruim. Não, começa a viver as coisas mais simples. Agora a gente vai estar dentro de casa, quem tem cachorro vai ter que aguentar o cachorro. Que o cachorro sabe, ouvindo aqui, que a gente conseguir sair dessa coisa de olhar para nós e olhar para o outro no que pode ajudar. Paulo fala tanto sobre o contentamento. Eu paro para pensar que uma outra época, como poderia estar vivendo? Né? Com a incerteza do amanhã, e hoje eu estou de pé, fortalecida em Deus, sem medo, deitar a cabeça no travesseiro e dormir num momento como esse, é um privilégio. E eu não posso falar que eu não tenho. Eu tenho sim. Eu tenho me planejado, eu tenho pensado, eu tenho diante de Deus atenta a ouvir dele o que é para fazer agora. Eu estou reajustando a rota. Exatamente. Mas numa outra época eu estaria em pânico. Né? De ter que aguentar filho, marido, cachorro. E não é aguentar. A gente tem se divertido nesse momento. Tem sido um desfrutar quando a gente decide transbordar. Então, eu encorajo você hoje que está em casa, homem, mulher que estão nos ouvindo agora, façam isso no dia de hoje. Você não pode sair. Se você não pode sair para ajudar alguém, tem que ficar em casa, que é o que a gente está fazendo, mas busque primeiro olhar para o teu lado. Às vezes você está com teu marido do teu lado, mulher, e não pergunta como ele está se sentindo. Porque, Alvina, para o homem hoje é muito mais pesada a responsabilidade, né? No sentido da preocupação do que ele vai fazer. Muitos homens estão numa situação mais difícil hoje. E nós temos uma previsão de encarar coisas difíceis. É agora que a gente tem que se fortalecer, concorda? Exatamente. Você falou de Paulo, né? Paulo fala que o nosso fundamento é Cristo, né? Então, o que nós estamos tratando aqui nessa live? Estamos tratando das coisas essenciais. As coisas essenciais, elas são fundamento. Qual é o teu fundamento hoje? O que você está vivendo o que você está fazendo para esse fundamento ser cada vez mais estabelecido na tua vida? Será que você está preocupado com o dinheiro? Será que você está preocupado com os vírus? Gente, eu falei, gente, esse vírus é do céu. A única coisa que o diabo está se aproveitando é que está gerando medo e pavor nas pessoas. Mas eu tenho certeza que esse vírus vai se transformar em bênção para tantas pessoas. Gente, só aquele dado que eu falei ali do aborto, mais de qual era o dado? Deixa eu lembrar aqui. 116 mil bebês morrem por aborto diariamente. Coronavírus não está matando esse tanto de gente.
Então, assim, olha só, olha um dado assim que pode vir na nossa cabeça, quantos abortos não estão sendo feitos hoje. Então, assim, olha quantas pessoas estão sendo geradas, e isso pode ser para a glória do nosso Deus. Então, assim, que o nosso fundamento seja mesmo Cristo, sabe? Para que a gente possa olhar para o lado, a gente possa ter esse coração mais amigo mesmo, né? Porque a gente estava esquecendo o outro. E agradecer, porque um coração grato move o favor de Deus. Estava pensando outro dia, Jana, sobre o tempo que eu morei na Europa. A Europa é muito mais preparada para assumir qualquer coisa trágica, sabe? Eles são muito mais preparados. Só que, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eu falei assim, lá na Europa a gente tem muita mais facilidade, né? Daí eu lembrei de uma coisa assim que você vai falar, meu, é ridículo, mas é uma coisa que faz muito sentido. No Japão, os banheiros femininos, eles possuem cadeirinha para você colocar o teu bebê. Quando você vai fazer as necessidades para a mulher, você tem uma cadeirinha lá que você pode apoiar o bebê. Me explica aqui no Brasil, o que a gente faz com uma criança quando a gente vai no banheiro? Fala para mim, com o bebê. Se a gente não tem um carrinho. Não faz. Gente, tipo assim, é uma coisa tão ridícula, né? E que, tipo assim, que a gente não tem cuidado, a gente não tem sensibilidade para pensar numa pessoa, no outro. Eu pensei nisso, me chamou a atenção, porque agora eu vou ter bebê, né? Mas não, eu fui babá também, eu já ia no banheiro com as crianças, sabe? Então, assim, eu já sofri, já passei por isso. O que uma mãe faz quando ela vai no banheiro e com o bebê e vai entregar para outra pessoa cuidar? O que vai fazer? Então, olha o quanto o nosso país ele é despreparado, sabe? Higienes básicas, sabe? Assim, lá fora a gente tem muito mais noção de higiene. Uma coisa assim que eu aprendi lá fora, que eu não aprendi aqui no Brasil, quando a gente vai tomar a água daqueles copinhos de plástico, Jana, sabe? Aqueles copinhos de plástico que tem aquela tampinha de metal. Então, lá eu aprendi isso, eu tive que sair do meu país para aprender isso. Você tira a tampinha de metal, você não tira toda a cola dela, você deixa mais ou menos um tanto assim de cola, vira aquela abinha e encosta a tua boca naquela abinha de alumínio. E daí você não encosta no plástico que pode estar sujo, que pode estar contaminado. Sabe? E tipo assim, eu tive que sair do Brasil para aprender essas coisas assim que lá é normal, ela é a vida deles, sabe? Então, assim, o quanto a gente precisa também olhar para essas necessidades, assim, e o quanto o nosso país vai crescer agora, sabe? O nosso país vai crescer nisso. Com certeza. A gente tem que ter fé, a gente vai se reinventar, né, Avina? A gente tem falado isso desde a primeira live. Eu mesmo não fazia live. O César tá me pedindo para fazer live há mínimo 1 mês e meio. E eu falava para ele, eu não tenho. O que eu falava para ele? Eu não tenho tempo. Agora eu tenho tempo, né? Então, que ele falava, amor, você precisa transbordar, amor, você precisa levar. E eu fazia isso à minha volta com as pessoas, né? Então, assim, ó, eu acho que a gente tem, 5 minutos aí de live ainda. E eu quero lançar aqui uma corrente do bem, direcionada por Deus mesmo. Quero que vocês comecem a colocar aí, mãozinho, o que for que vocês topam, quem topa aí, a ser uma ponte hoje, uma bênção na vida de outras pessoas hoje. Amanhã eu e a Alvina vamos estar, eu ia contar isso depois, mas vou contar agora, a gente vai estar de novo amanhã aqui falando. Eu ia mudar o tema, Alvina, não vou mudar não. Eu vou deixar o essencial nos dias de hoje, porque eu vou deixar o Espírito Santo fluir, eu vou deixar ele falar. Justamente porque... e amanhã vocês vão contar se vocês conseguiram atingir as pessoas. Compartilha, vai colocando aqui eu topo, compartilha na lista de WhatsApp, pergunta como que tá a pessoa, se precisar fazer o caminho de volta, pedir um perdão. Vamos fazer essa corrente do bem, gente. Vamos ajudar quem às vezes está em casa. Você sabe se tem alguém em casa chorando de medo? Você sabe se tem alguém em casa agora pensando no suicídio? Você sabe se tem alguém em casa agora não sabendo o que vai comer? Está do teu lado. Exatamente. Faça alguma coisa. Lance a rede. Jana, eu vi um cartaz que o André mandou para mim no WhatsApp, muito interessante. Estava escrito assim, aos idosos e pessoas que não puderem sair dos apartamentos,
nos ligue ou no contate o nosso apartamento que a gente vai ajudar vocês. Daí tava todas as pessoas que podiam ajudar, que podiam ir para a rua comprar as coisas, colocaram o número dos apartamentos, conte conosco, a gente pode ajudar vocês. Meu, eu achei aquilo fantástico, eu achei muito fantástico. A galera tá topando em peso. Isso aí. Criaram até um aplicativo, viu? Então, assim, vamos fazer a diferença nesse tempo de dor. Você não sabe, às vezes a pessoa que você ama, que está do teu lado, está sofrendo calada. Está ali aguentando tudo quieto, se dispõe a amar, a transbordar o amor de Deus. Você tem casa. Olha, agradeça o que você tem, agradeça que você está em casa. Agradeça que você pode ficar em casa, só agradeça. Ai, Jana, mas é tempo ruim, é difícil. Tudo bem, gente, está todo mundo passando por isso. Se você não agradecer, se você não tiver o contentamento no seu coração diante de Deus, você vai passar por isso de uma maneira muito mais difícil. Posso te garantir? Amanhã eu vou contar para vocês a diferença de oração e adoração. E tem uma parte na Bíblia que fala da adoração nos momentos de crise. Que os anjos respondem às nossas orações quando a gente faz adoração em tempo de crise. Então, quando você está sofrendo, ali que você adora. Nesse lugar que você adora. E é nesse lugar que Deus manda os anjos assim, como flechas, para te trazer as respostas. Faz uma semana que em espírito eu posso estar fazendo o que eu estou fazendo. O meu espírito clama. Eu não sei, é um louvor. Não sei o que será do amanhã e o que o futuro tem, mas eu louvarei o meu Deus. Eu não vou chorar. O César pode falar isso, porque é esse o meu clamor. Eu vou seguir louvando, eu não vou me abater, eu vou determinar que muitas coisas nós vamos ser reinventados diante de Deus nessa força que vem dele. É agora o momento. Acho que tem mais 4 minutinhos. Se quiser fazer as considerações, amanhã a gente está aqui, gente, meio-dia de novo. Beleza. E a Alvina vai contar a diferença entre oração, que é fundamental e essencial nos dias de hoje. Oração, adoração e louvor. Gente, vocês acham que louvor é outra... Louvor é só uma música, galera. É só uma melodia, não é isso não. Eu vou contar para vocês o que é adoração. Amanhã vocês vão aprender a adorar em espírito mesmo, sabe? Exatamente. Em espírito. Hoje o Senhor ele procura os nossos corações, ele não procura a nossa capa. Não importa se tem dente quebrado. Tá quebrado. Isso não tem mais importância. Ele procura a nossa essência. Ele procura o que é essencial em nós, né? E quanto mais ele procurar, quanto mais a gente estiver fundamentado no que Paulo falou para nós, que nosso fundamento é Cristo, mais ele vai achar ele mesmo, né? Então, quanto mais ele procurar na gente, quando eu passava tempos difíceis, eu falava assim, Deus, eu estou me sentindo espremida na minha carne. Daí Deus falou assim, quanto mais te espremerem, mais tem que sair Jesus dos teus poros. E eu... Então é isso, Senhor, é isso. Quanto mais me espremerem, mais eles têm que conhecer quem que está dentro de mim. Quanto mais eles me apertarem, mais Jesus tem que sair de dentro de mim. Mais o Senhor a multiface de Deus tem que ser revelada. Quanto mais nos momentos de maior crise. Então, olha, procure aí mostrar a face de Deus nesse dia de hoje. E amanhã você vai contar para nós o que você fez para ajudar alguém. Tá? Tarefa de casa, porque adulto só aprende fazendo. Tarefa de casa. Gente, vamos fazer essa corrente do bem. Eu tô tomada aqui, Alvina, é bem o que você falou. O Espírito Santo fluiu aqui. Vou sair daqui para ter meu momento com Deus. Valeu muito. A gente tem que deixar o transbordar do amor de Deus. Eu entrei 2 minutos depois o meu suporte técnico, o amor da minha vida, tá aqui falando que vai acabar. Então, beleza, gente. Amanhã vocês contam para nós aí. Nesse mesmo horário, a gente vai estar aí trazendo mais notícias do céu para você. Alvina, muito obrigada por transbordar o amor de Deus. Gente, só para vocês entenderem o que é estar alinhado no mesmo espírito. Eu conheci a Alvina na live. Quem conhecia ela era o César. E assim, é de Deus, tá aí. Não, o César Falou, tava amada. ouvindo, a gente tem que se conversar. Eu falei, não precisa, moço, não precisa.
A gente já é da família, a gente já se conhece. A gente está conectado na mesma fonte. É rio que Exatamente. transborda. Exatamente. Vamos lá, isso. gente. Corrente do bem proposta, no mínimo 3 pessoas. Lança a rede, vamos semear o amor de Deus. E amanhã nós Fechado? vamos lançar outros desafios. Já tem um Isso aqui aí. na manga. Já tem um na manga já. Tarefa dada, tarefa cumprida. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Vai acabar aqui, tá bom? Vai ficar salva. Podem ficar tranquilos. Um beijo Vamos salvar grande. aqui. Beijo, grande. tchau. Amanhã a gente responde as perguntas. É. A gente dá